Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série, dessa jornada, do mês de setembro. Meu nome é Paula Frota e eu sou mãe da Júlia, meu anjo de luz. Bom, depois de questionar Deus, depois de questionar por que passamos pelos sofrimentos da vida, pelas provas, por tudo isso, diante da minha consciência que não era grande em relação à espiritualidade, eu tinha alguns conceitos dentro de mim, mas eu não tinha tanta experiência, eu só refletia, pensava e esperava o meu coração me dar resposta. Ali, depois de tanto meditar, depois de dar de mamar para Júlia, depois de acalentá-la, depois de me acalentar, de chorar um pouco e de rezar bastante, depois de fazer silêncio e tentar ouvir Deus, tentar ouvir a minha alma, o meu coração, alguém que quisesse me dar uma luz ali no fim do túnel, eu comecei a processar, tudo aquilo começou a fazer sentido e eu comecei a entender qual era o meu papel. Então eu coloquei a Júlia na cama e eu lembrei que na sala tinha um homem me esperando que também precisava desse aconchego, ele também precisava desse acalento, ele também precisava conversar, porque o chão dele também tinha aberto ali naquele momento. Então eu fui para a sala e sentei ali com o Luiz no sofá e peguei na mão dele e eu lembro que eu olhei para ele e falei, olha, eu tava ali dando de mamar para nossa filha, eu tava ali conversando com Deus, rezando, e o meu coração me disse algumas coisas e eu acho que faz todo sentido. E agora a gente tem que se apoiar, a gente tem que aprender a conversar, a gente precisa ter mais paciência um com o outro, porque talvez em alguns momentos de aflição a nossa paciência acabe, a gente, pelo medo, por qualquer coisa que a gente sinta. Então vamos respirar fundo. Se eu faltar com alguma coisa para você, se eu te disser alguma coisa atravessada, ou se você me disser, vamos buscar ter mais paciência um com o outro nesse momento. E, sobretudo, tentar também, conversar mais, expor mais o que a gente sente, senão a gente não vai dar conta. E ali, meditando e pensando em tudo isso, eu ouvi alguns insights, algumas coisas que meu coração me disse. Eu recomendo que você também ouça o seu de vez em quando, que você se silencie, que você também ouça o seu coração. Porque eu acho que só assim a gente vai dar conta de passar por tudo isso. Mas o que o meu me disse é que o nosso dever como pai e como mãe, que a gente diante da vida, a gente não pode vivenciar as dores dos nossos filhos. A gente não pode viver a vida deles por eles, porque é a jornada deles. Qualquer movimento que a gente faça para protegê-los demais da sua própria trajetória, qualquer movimento que a gente faça para colocá-los numa redoma de vidro, quem está fazendo isso não é o amor que a gente sente por eles. Quem está fazendo isso é a nossa vaidade, é o nosso ego, é o nosso egoísmo de querer eles só pra gente, é a nossa prepotência de achar que a gente sabe aquilo que é melhor para o outro, sendo que muitas vezes a gente não sabe reconhecer nem o que é melhor pra gente. Então a gente vai ter que ser firme, a gente vai ter que ser muito forte, porque a gente vai ter que entender que diante da história da Júlia, diante de todos os desafios que a vida vai se apresentar, a gente é ignorante diante do que de fato é bom para ela. A gente pode sentir no nosso coração, a gente pode ser intuído, a gente pode ter o desejo de fazer mais e melhor, mas a gente tem que ter a consciência de que muito pouco a gente sabe do que de fato é o melhor. Então, não vamos pensar como castigo, não vamos questionar por que com a gente, porque o porquê não com a gente. Por que teria que ser com outra pessoa e não com a gente? Talvez é com a gente porque a gente tem condições de suportar tudo isso, porque a gente está aqui junto e porque a nossa filha nos escolheu para isso. Eu não sei o porquê que tudo isso está acontecendo, mas eu sei de uma coisa. Se a Júlia se desenhou dessa forma, dentro da minha barriga, quem fez o seu próprio corpinho foi ela, eu só cedi o espaço. Tudo que estava ao meu alcance, que eu podia fazer para nutri-la da melhor forma possível, para dar as melhores condições para ela construir o corpo mais perfeito, eu dei. Se ele veio dessa maneira, se isso aconteceu, foi porque por algum motivo ela se construiu assim. Se isso aconteceu, foi porque ela escolheu. Se ela escolheu, cabe a nós, como pais, respeitar essa escolha. Não cabe a gente questionar o porquê, não cabe a gente ficar interpelando ela, ai, minha filha, e agora? Não, a gente só cabe aceitar e amá-la ela para além de, e apesar de. Então, a gente amaria ela mais ou menos se ela tivesse isso ou aquilo? Não, a gente ama ela porque a gente ama. Sendo assim, a gente precisa então focar naquilo que é a nossa história.
Por que que a gente está passando por isso? Por que que eu estou passando por isso? Por que que você está passando por isso? O que que a gente vai aprender com tudo isso? Porque quando a Júlia estiver adulta, a gente vai lembrar dessa vivência, ela não vai lembrar das agonias e das aflições, é a gente que vai lembrar. A gente só vai estar aqui para contar uma história para ela. Então, será que às vezes ela não veio com tudo isso, passar por tudo isso tão cedo, para que a gente pudesse aprender alguma coisa e a gente se desenvolver em alguma coisa? Será que ela não está passando por tudo isso em generosidade para que a gente cresça? Então, qual que é o propósito disso? A gente não sabe dizer, a gente não sabe. Então, uma vez que a gente não sabe, vamos olhar para isso da maneira, né, que é o mais plausível e mais correto possível. É não tirar o protagonismo da Júlia da vida dela. Se ela escolheu isso, se ela escolheu enfrentar esse desafio, vamos nos fazer fortes, vamos ter fé e vamos estar aqui para suportá-la, ela, naquilo que ela precisa. E vamos nos manter firmes nesse propósito. O Luiz concordou comigo, o Luiz também achava que era isso, e ele também falava, tá, e o que a gente vai aprender com isso? E aí eu comecei a falar, eu falei, eu acho que as nossas maiores lições é a gente aprender a se unir e se estruturar como família, tipo, esse alicerce, esse suporte, independente de qualquer coisa. Essa amorosidade, essa paciência só tende a crescer, só tende a nos abraçar e a nos deixar mais unidos. Então, como família, eu acho que é isso que a gente vai aprender e a gente vai, na verdade, reforçar aquilo que já existe. Com relação a mim, eu acho que eu tenho muito a aprender com relação ao meu controle excessivo, de eu querer, né, ter o domínio e o controle de tudo, sendo que não é para eu deixar de pensar em todas as possibilidades, nem de ser uma mãe precavida, nem de pensar nas melhores escolhas. Não é isso. Mas é eu soltar a mão achando que eu poderia fazer diferente ou que eu poderia controlar algo que não depende de mim. Por exemplo, não depende de mim se a Júlia vai operar ou não. Por mais que eu queira, por mais que eu me prepare, por mais que eu faça tudo, por mais que eu escolha as melhores formas de agir diante das coisas, eu não escolho isso, eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho controle sim. Qual é o melhor exame? Qual é o melhor médico? Qual é onde a minha filha vai se sentir mais protegida, mais acalentada? Eu tenho controle sobre o que eu posso fazer diante das situações. Mas eu não tenho controle sobre as situações. E eu quero ter controle toda hora. Eu quero proteger a Júlia demais. Eu quero viver por ela. Eu quero estar por ela. E eu não tenho controle. Um dia a nossa filha vai crescer e ela vai nas festas, ela vai escolher as próprias amizades, ela vai escolher com quem ela vai se relacionar e eu não vou ter controle. O que eu posso fazer é dar o melhor alicerce, a melhor base, a melhor educação, ensinar para ela a fazer as melhores escolhas, orientá-la naquilo. Mas as escolhas que ela vai fazer, o caminho que ela vai percorrer e as dores que ela vai vivenciar, eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre as minhas próprias, que dirá pela dos outros. Então, talvez é isso que eu precise aprender mais, que eu precise abrir mais mão e que eu preciso focar mais naquilo que eu posso mudar, naquilo que eu posso fazer. E talvez você, diante de tudo isso, você trabalhar mais a sua fé, você trabalhar mais a sua espiritualidade, a sua conexão com Deus, aquela questão de você aprender a dar o passo que Deus põe o chão embaixo, sem duvidar, sem você achar que você vai cair. Talvez você tenha que aprender esse processo, talvez você esteja tendo essa oportunidade e eu de abrir mão do controle. Então vamos tentar olhar por esse lado, vamos tentar cada um aprender a sua lição, vamos tentar sair mais fortes disso para que a gente consiga ser mais forte pela Júlia. E aí a gente entrou também na questão do dinheiro, né, de como a gente iria fazer. E eu falei para ele, a nossa primeira ação, né, diante de tudo isso que a gente identificou agora, diante de tudo dessa postura que a gente vai tomar a partir de agora, a gente tem que aprender a ter fé. Então vamos fazer o seguinte, a nossa função em relação a isso é escolher os melhores médicos. Eu acho, né, pelo que eu pesquisei ali, que logo depois eu fui pro celular, quando a gente estava indo para casa, eu dei um Google nos médicos, né, eu entendi como é que funcionava a crinestenose, eu vi alguns aspectos, e essa equipe que a gente estava sendo atendida, essa equipe que a gente estava ali sendo assistido por eles eram os melhores do Brasil, assim, no sentido de reconhecimento. Era uma equipe que já trabalha junto há 10 anos, é uma equipe extremamente uniforme, assim, né, bem completa, tudo. E eles eram muito amorosos e isso me chamou muita atenção. Então eu falei pro Luiz, o nosso papel é escolher os melhores médicos. Eu acho que eles são os melhores. O nosso segundo papel é acreditar que todos os recursos que a gente precisa vai chegar pra gente. Não importa de onde vai vir, como vai vir, de que maneira vai chegar.
A gente sabe que a gente é saudável, a gente tem 2 braços, a gente tem 2 pernas, a gente dá conta, se a gente tiver que trabalhar, a gente vai trabalhar. Se a gente tiver que vender o carro, a gente vende o carro. Se a gente tiver que comer ovo com arroz por 1 ano, a gente come e tá tudo bem, não importa. Né? A gente sabe que a gente dá conta, que a gente tem muito mais vontade, a gente tem muito mais gana do que a gente às vezes costuma demonstrar ou inclusive usar no nosso dia a dia. Então, se a gente tá junto nessa, a gente tá junto nessa, não importa o que a gente vai ter que fazer. E eu acredito que o dinheiro, ele é a solução, ele é a menor dos nossos problemas. Eu tenho fé de que tudo vai se resolver e de que no momento correto, essa questão, né, financeira que às vezes impossibilita, ela vai acabar chegando pra gente, né, ou uma ideia, ou uma solução, ou sei lá, vai acabar aparecendo. Eu falei, então não vamos nos preocupar nisso. O nosso papel agora tira essa preocupação do dinheiro da cabeça, tira essa preocupação do e agora porque é minha filha e vamos focar naquilo que a gente tem que aprender, vamos desenvolver essa habilidade e vamos estar mais juntos, mais pacientes, mais amorosos. Por quê? Quanto mais amoroso a gente estiver, quanto mais ligados a gente estiver, quanto mais unidos a gente estiver, melhor a Júlia vai se sentir, mais tranquila ela vai estar, mais a gente vai conseguir suportar a nossa filha naquilo que ela precisa passar, naquela história que ela escolheu para ela. Vamos deixar a Júlia ser protagonista da história dela, eu vou ser da minha, você vai ser da sua, e nós 3 juntos a gente vai caminhar junto. E ali, né, finalizando essa conversa, a gente deu sequência aos nossos dias, a gente começou a buscar esse novo lugar para fazer esse exame. E aí a gente não achava nenhuma clínica para fazer esse exame sem anestesiar a Júlia, que eu não queria que sedassem ela, né, que usassem da anestesia ali naquele instante. Até que 2 coisas muito importantes aconteceram e que eu te conto no próximo vídeo. Até lá!